O versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Somos monitorados por Deus a todo momento. Meus irmãos, a todo momento somos monitorados pelo Senhor. A todo momento os olhos de Deus estão sobre nós. E Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A primeira testemunha que a Bíblia diz é o nosso próprio Deus. Nenhum de nós poderemos esconder de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós poderíamos fugir da presença de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada em Jó, o Senhor Deus, naquela época, porque Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus faz uma reunião com seus seres celestiais, seus anjos ali, Satanás então também se aproxima desta reunião e Deus pergunta para Satanás, faz uma indagação falando para ele: de onde tu vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus então traz ali uma tríplice testemunho da vida de Jó. Deus começa dizendo assim: você tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, reto e temente a mim, e que se desvia do mal? Satanás então já responde: lógico, o Senhor tem acrescentado a sua riqueza, ele tem sido muito abençoado, por isso que ele tem sido fiel a ti. Mas toque em tudo quanto ele tem, o Senhor vai ver se ele não vai tocar. Então você observa que nós somos testificados por Deus lá nos céus. Deus está testificando pelas nossas vidas. Somos monitorados por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Primeiro, que nos testifica. Primeiro, que está nos observando é o próprio Deus. Segundo, é o próprio diabo. O diabo também sabe, ainda que ele não tenha o poder da onisciência, da onipotência, porque ele é um anjo decaído. Ele não tem o atributo de Deus, que Deus tem toda a onisciência. Na sua onisciência, Deus sabe o que passa dentro do nosso interior. As palavras que vamos expressar, os pensamentos que nós vamos pensar, Deus ele já sabe, porque Deus é onisciente. E Deus também ele é onipresente e está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas o interessante é que o diabo também, ainda que não tenha onisciência, não tem os atributos de Deus, mas ele também sabe de todos os nossos comportamentos. Quando nós olhamos para a Bíblia, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. E quando nós olhamos em Jó capítulo de número 6, capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 1, ali você também observa que o Senhor Deus faz uma indagação para Satanás e fala: de onde tu vens? Ele fala: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, aqui está claramente explicando que ele não tem onisciência, ele não tem onipotência, porém, ele anda passeando e rodeando toda a terra. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Então, tudo quanto nós fizermos em oculto,
saiba que tem uma testemunha. Então, uma das qualidades de alguém chamado para o seu ministério é o bom testemunho. É ter um bom testemunho. A terceira classe de testemunhas que nós encontramos na Bíblia são os seres humanos, que também estamos observando o nosso caminhar, o nosso comportamento na sociedade, na faculdade. Tem alguém ali que está nos observando. E o pior de tudo, às vezes até falam para os outros: olha lá, é crente lá da Assembleia de Deus. No trabalho, dependendo da nossa brincadeira, porque também não tem como você não ter um relacionamento. Eu dou risada o dia todo, mas tudo dentro da medida. Porque uma palavra mal colocada, pastor, pronto, já dá no rim. Aí já desmonta o pastor. É o cantor da igreja, é o que prega, é o irmão. Ô irmão, e já fala bem alto para cutucar. Não é proibido ter um bom relacionamento na sociedade, não. Você tem que ter um bom relacionamento, porém nós temos que ter um tempero. O Senhor Jesus disse que nós somos um sal. É um tempero recomendado pelo Senhor. Se nós salgarmos demais, de nada serve. Porém, se nós tivermos um tempero, todos vão querer estar sempre próximo de nós. Se nós tivermos um tempero, sabor, porque o sal, ele provoca o que? O sabor, ele dá gosto. As pessoas vão te observar e falar assim: eu tenho um gosto de estar próximo daquela pessoa. Eu tenho um gosto de estar próximo daquela irmã, daquele irmão. O sal, ele provoca sede. Alguém vai te olhar e falar assim: nossa, eu quero ser como aquele irmão, aquela irmã, porque você vai provocar sede nas pessoas. Então, a terceira classe de testemunhas que nós temos na Bíblia são os seres humanos. Dentro da nossa própria casa, se eu não tiver um bom testemunho, meu filho Eliel, que vai fazer 16 anos, lá na frente ele pode jogar na minha cara e falar: não, pai, mas o senhor faz também. Se eu não tiver um bom testemunho dentro da minha casa, a minha esposa também lá na frente fala: não, mas você não é o pastor da igreja. Então nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Primeiro é o próprio Deus, segundo é o próprio diabo, porque ele trabalha em cima das legalidades que nós assim deixamos. Terceiro são os seres homens, humanos, que está sempre nos rodeando. Seja na faculdade, seja na empresa, na escola, no ambiente de trabalho, nós somos rodeados. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Então, meus amados, não basta sermos pregadores, mas precisamos pregar vivendo o que pregamos. Jesus foi o maior ensinador, porque Jesus ensinava praticando os seus ensinos. Quantos às vezes querem ensinar, pregar, porém eles não querem praticar aquilo que eles estão pregando. Estão ensinando, porém não praticam aquilo que ensinam. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, você observa que o profeta Eliseu estava sendo observado por uma mulher rica. E aquela mulher chega a seu esposo e fala: vamos fazer aqui um lugar para ele morar, porque eu tenho visto que ele é um homem de Deus. Ele estava sendo observado e não sabia. Nós somos observados constantemente.
Então, uma das qualidades daqueles que querem exercer o ministério, a chamada, primeiro tem que ter um bom testemunho. Uma das qualidades que Davi teve. Não basta irmos à igreja, louvar, adorar ao Senhor, mas quando chegarmos na porta da igreja para fora, nós ter um comportamento de um animal chamado camaleão, que no sol ele é amarelo, mas quando está na sombra ele é verde. Quando chegamos na igreja, colocamos aquela máscara da hipocrisia e ficamos ali como um adorador, mas quando chegamos lá fora, tiramos a máscara de adorador e não realizamos a vontade mais do Senhor. Então Deus, Ele conta com cada um para a sua obra, para o seu ministério, para a sua chamada. Porém, o que Deus não quer é que nós sejamos como um camaleão, que no sol fica amarelo, mas na sombra fica verde. O Senhor Deus quer verdadeiros adoradores com sinceridades. E depois, a segunda qualidade de Davi, a segunda qualidade, ele diz: e eis que tenho visto um filho de Davi aqui, testemunho, o belemita, que sabe tocar. Aqui está falando de Davi, que tinha uma habilidade em tocar. Quando Davi ia tocar, não fazia de qualquer jeito. Ele era detalhista. Ele fazia o melhor. Ele fazia com zelo. Tudo quanto ele ia fazer, ele fazia com zelo. Ele desempenhava bem aquilo que Deus o havia lhe entregado. Como que é que nós estamos desempenhando aquilo que o Senhor Deus entregou em nossas mãos? A você que o Senhor Deus chamou para louvar, a você que Deus chamou para ministrar, a você que Deus chamou para tocar, de que maneira nós estamos desempenhando esta ferramenta que Deus entregou nas nossas mãos. Davi, ele fez a diferença em sua época. Será que nós estamos fazendo a diferença nas nossas épocas que nós estamos vivendo? Quais são as qualidades que nós temos? Será que nós estamos colocando em prática as nossas qualidades? Davi, ele sabia tocar. Ele tinha sensibilidade para adorar. Quando nós olhamos a Bíblia, nós já encontramos muitas classes de adoradores. Existem aqueles adoradores que o adoram ao Senhor sem compromisso. O adorador que adora a Deus sem compromisso é aquele adorador que ele quer o céu, mas ele não quer o dom do céu. O que importa é adorar, mas ele não quer compromisso com a palavra. Ele quer o dom da Escritura, mas ele não quer praticar as Escrituras. Ele quer entrar nos céus, mas ele não quer o dom dos céus. É o adorador que adora a Deus sem compromisso. Tem um outro adorador, que são aqueles adoradores, que no século 21 está existindo muitos deles, que só adoram a Deus por aquilo que ele tem. Só adora a Deus em troca de alguma coisa. Senhor, eu só vou te adorar se o Senhor fizer algo por mim. Senhor, eu só vou te adorar se você me der alguma coisa em troca. Senhor, eu só vou te adorar se o Senhor me atender à minha necessidade. Esses adoradores são aqueles adoradores que adoram a Deus por interesse. Ele quer aquilo que o Criador tem, mas ele não quer o Criador. Ele quer aquilo que Deus tem, mas ele não quer ter Deus.
O adorador por interesse é aquele adorador que adora a Deus por aquilo que Deus tem, não por aquilo que Deus é. O adorador por interesse é aquele adorador que adora o Senhor. Ou seja, ao invés dele servir ao Senhor, mas é o Senhor que tem que servi-lo a Ele. Mas existe uma terceira classe de adoradores que o Senhor está procurando na terra. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma das qualidades que Deus tem cobrado de nós é que tudo quanto fizermos a Ele, venhamos fazer de coração. Então Davi, ele tinha sensibilidade, ele desempenhava bem tudo aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. Deus tem nos concedido dons espirituais, Deus tem nos chamado, porém nós, às vezes, não a realizamos como convém realizar.